irmão. Feliz sábado, minha irmã. Amém. É com alegria que eu estou aqui novamente hoje para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Um dia lindo, né? Isso. Um dia sagrado, né? Que Deus abençoou, né? O sábado. E nós, diante dessa natureza que testemunha da grandiosidade de Deus, nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos estudá-la. Amém. Antes disso, então, eu vou pedir para que os irmãos abaixem a cabeça, para que nós possamos fazer uma oração. Querido, santo, eterno, bondoso Deus, te agradeço pela oportunidade de mais uma vez te servir, ó Pai, e servir aos meus irmãos, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, esteja aqui neste lugar hoje e possa, Senhor Deus, abrir o entendimento de todas as pessoas que aqui vieram para ouvir a tua palavra, Pai. Que nenhuma preocupação, nenhum problema, Senhor Deus, em sua mente venha atrapalhar para que possa estar atento para ouvir a palavra de Deus, ó Pai. Que o teu Santo Espírito também, ó Deus, venha me usar neste dia, nesta manhã, ó Pai, e que coloque em minha boca as palavras que tu queres dizer para o teu povo nesta manhã, Pai. Amém. Assim eu te oro e te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, desde o ano de 2020, a gente tem ouvido muito falar em crise, não é verdade? E de lá para cá, a gente liga a televisão e internet, a gente ouve falar direto de crise, né? E é sempre crises que afetam de forma mundial, não só aqui no Brasil, né? Mas nós estamos enfrentando crises mundiais. Em 2020, vieram juntas duas crises. Você saberia me dizer de quais crises eu estou falando? Duas crises. O próprio presidente do nosso país, ele declarou desde o princípio, ele como um governante, um dos primeiros governantes que começou a se preocupar e falar que nós tínhamos que nos preocupar com a crise sanitária, ou seja, a crise de saúde, mas que junto com essa crise sanitária de saúde viria uma outra forte crise, que seria a crise financeira. E que nós teríamos que cuidar de uma crise sem nos esquecer da outra crise. Porque senão as pessoas não iam morrer, né, da doença, mas iam morrer de fome. Aí eu trago a seguinte reflexão para os irmãos hoje. Será que não existe, junto com essas duas crises, será que não pode vir com essas duas crises citadas uma terceira crise? Por exemplo, uma pessoa doente e sem dinheiro, ela pode ficar fragilizada em outra área também, além da área da saúde física e da saúde financeira? Uma pessoa que se encontra doente e sem dinheiro, será que ela não é uma pessoa frágil? Ela não fica fragilizada? Sim. Quando você está sem dinheiro para pagar suas contas, ou quando você está precisando de dinheiro para alguma coisa muito importante, e você fica preocupado, será que isso não atrapalha outra área da sua vida? Será que isso não enche a tua cabeça de forma que você não consegue pensar em outras coisas? A área espiritual. Isso mesmo, irmão. Isso que você falou, a área espiritual. Junto com a crise de saúde e a crise financeira, é muito fácil que venha uma crise espiritual em nossa vida. Porque quando nós estamos sem saúde e sem dinheiro, muitas preocupações vêm na nossa cabeça e a nossa cabeça fica tomada, nosso pensamento, a nossa preocupação fica tomado, né, com esses assuntos tão importantes para a nossa vida, para que a gente possa viver bem.
né? Para viver bem nós precisamos de saúde, e para viver bem nós também precisamos de dinheiro, porque é através do dinheiro que nós conseguimos o sustento para a nossa vida. Então, essas duas coisas nos afetam muito emocionalmente e espiritualmente. Então, por causa dessas duas crises, possa ser que aqueles que não estão vivendo uma crise espiritual possam viver uma crise espiritual, um momento talvez de falta de fé, né? Um momento talvez de falta de esperança, né? Um momento de falta de ânimo, né? Ninguém está isento de passar por um momento desse. Então, nós não podemos nos dar o luxo de não nos preocuparmos e de nos esquecer da nossa vida espiritual. Porque nós não seremos salvos ou não por causa da nossa saúde física. Deus não vai chegar né, Jesus não vai voltar e olha, eu vou escolher esse aqui porque esse aqui é bem forte, esse aqui vai me servir lá na Cidade Santa, né, esse aqui tem bastante dinheiro, então eu vou trazer esse aqui porque esse aqui também tem muito a colaborar, né, ele vai dar vai ter um dízimo bom. Não é por causa disso que Deus, né, vai nos escolher para a salvação, né, vai escrever no nosso livro lá da salvação, mas sim por causa da nossa situação, né, espiritual, por causa da saúde espiritual que nós temos, né? Nós seremos escolhidos de acordo com a nossa vida espiritual e não com a nossa vida física, né? Ou a nossa vida material, a nossa vida financeira. E quando nós estamos vivendo em uma crise espiritual, o coração humano tem uma forte tendência de se envolver com idolatria. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 1, 2 e 3. Então, Êxodo, capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. Irmão Israel, pode ler para mim o versículo 1, 2 e 3? 1, 2, 3. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Sim. Não terás outros deuses diante de mim. A idolatria, ela não é apenas adorar imagens ou fazer devoção a pessoas falecidas. A idolatria pode acontecer de diversas outras maneiras. E ela pode ser colocar alguma coisa, colocar bens materiais, objetos materiais, ou uma ambição qualquer na vida, ou um projeto de vida que você possa ter, ou até mesmo colocar pessoas, né, acima de Deus. Todas essas são formas de idolatria. Mas o nosso coração é como um castelo, um palácio. E esse palácio, ele só pode ter um governante, que é Deus. Só pode haver um, em primeiro lugar. Não pode ter dois ou algum outro disputando com Deus o primeiro lugar em nosso coração. Viver em idolatria, a exemplo de como viveu o povo de Israel, traz consequências amargas para a nossa vida. Porque viver em idolatria é viver longe da verdade, do grande legislador da verdade, significa também estar fora do cuidado de Deus. A pessoa que vive em idolatria, ela anda desamparada do cuidado de Deus.
porque ela vive virando as costas para Deus e dizendo não a Deus. Mas onde é que está escrito na Bíblia que Deus é único e deve ser o único que deve estar em primeiro lugar na nossa vida? Porque a Bíblia é a nossa regra de vida, a nossa regra de fé. É de lá que nós aprendemos todo o nosso proceder e o nosso andar, para que venhamos andar de acordo com a vontade de Deus e sejamos, não é, uma pessoa que faz a vontade de Deus, que alegra o coração de Deus. Em Êxodo, ainda nesse trecho da Bíblia que nós acabamos de ler, no versículo 2 de Êxodo 20, diz o seguinte: eu sou o Senhor Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nesse versículo, o Senhor, ele é identificado como aquele que sozinho, sem ajuda de ninguém, ele resgatou todo o seu povo do Egito. Ele não contou com a ajuda de ninguém. Não teve nenhum outro, um segundo, um terceiro. Não houve um grupo de deuses para que houvesse esse milagre. E também por esse motivo, os israelitas não deveriam adorar nenhum outro Deus, ou buscar outros deuses, como aconteceu na história do povo de Israel, em que muitas vezes criou-se estátua de ouro, né, para adoraram deuses de outros povos. Buscar a um outro Deus é idolatria, um adultério espiritual. Assim como, por exemplo, um homem ou uma mulher casada ter um outro parceiro sexual fora do casamento, né? Isso escandaliza a nós, né? Quando nós vemos casos de adultério dentro da família. Então, a idolatria espiritual também deve trazer escândalo para a nossa vida. Precisamos refletir na nossa vida quando, por acaso, nós estamos sujeitos a estar vivendo algum tipo de idolatria na nossa vida. Quando nós estamos colocando Deus em segundo lugar, em segundo plano na nossa vida. Agora, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Posso ler? Ouve, Israel, ó Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro Senhor além desse. Não existe outro Deus além desse. E para reforçar isso, eu faço uma outra pergunta. Quantas vezes a palavra outros deuses aparece no Antigo Testamento? Só por curiosidade nossa, a expressão outros deuses ocorre 63 vezes no Antigo Testamento. Sendo especialmente, aparece mais em 2 livros, 18 vezes em Deuteronômio e 17 vezes no livro de Jeremias. Deus quis nos alertar para esse perigo de ter outros deuses em nossa vida. Mas é muito fácil a gente ter outro Deus na nossa vida, quando nós colocamos qualquer outra coisa à frente de Deus como prioridade na nossa vida. No Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que nós começamos, o primeiro livro que nós lemos hoje, ele diz: não terá outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento da Bíblia. E o primeiro mandamento é uma clara proibição contra a adoração a supostas divindades. Porém,
deve retratar também qualquer outra coisa que venha a ocupar o nosso coração. E essa negativa, não terá outros deuses, não é uma admissão de que talvez exista outros deuses. Deus não está querendo falar que existe outros deuses e que você não deve escolher outros deuses. Deus não está admitindo que existem outros deuses. Mas é uma forma de contrapor aos deuses criados pelos homens. Viver a serviço de um Deus criado pelos homens ou pelo inimigo é viver a pior e mais grave de todas as mentiras. E a gente viver na mentira causa na nossa vida muitos problemas e muita destruição na nossa vida. Por parte do inimigo, há uma clara intenção de promover uma mistificação, uma mistura cultural do Deus da Bíblia e transformar em verdade a existência de falsos deuses. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Na escola sabatina, nós estudamos os nomes de Deus, né? Porque Deus, né, Ele simplesmente é. Um nome só para definir Deus seria muito pouco diante da grandeza que Deus é, né? Então, assim, nós encontramos várias definições de Deus e na Bíblia. Nós vemos também em outras religiões outras supostas divindades capazes de fazer milagres que também tem vários nomes. Isso aí são falsos deuses, Vou dar aqui dar um exemplo, né, de uma figura que tem vários nomes também, assim como Deus. Por exemplo, eu tenho aqui muito respeito, né, pela figura, né, de Maria na Bíblia, porque ela foi uma mulher muito consagrada, um exemplo para todos nós, né? Mas ela não pode ser cultuada, porque o nosso culto tem que ser só a Deus, porque existe um único Deus, né? Seja Maria ou qualquer outro santo, assim, entre aspas, né? Qualquer, né? Roubar de Deus a adoração que só podemos dar a Ele. Mas você repare que existe para ela vários nomes também, assim como Deus, né? De acordo com a aparição e feitos que ela tenha vindo a fazer. Por exemplo, Nossa Senhora da Conceição, né? Vocês podem me lembrar outros? Fátima. Nossa Senhora de Fátima, Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, que são muitos que é difícil até da gente contar. Então são o quê? Vários nomes, né, de alguém que foi uma pessoa muito respeitosa, muito consagrada a Deus, mas que vem sendo cultuada, né, e não deve ser cultuada. Nenhuma pessoa deve ser cultuado, nem em vida, né, nem depois da sua morte, como sendo algo divino. Mas qual é o resultado da idolatria? As pessoas não devem ter nenhum ídolo, seja humano, místico ou inanimado, tipo uma estátua, né? Os falsos deuses, adorar falsos deuses, seria estabelecer rivais para ele em seu coração, ou seja, estabelecer um rival para Deus dentro do seu próprio coração. A palavra diante de mim pode significar em oposição a mim em seu coração. Assim como em minha presença, pois Ele quer fazer morada em nosso coração. Então Deus, Ele quer fazer morada em nosso coração. Ele quer habitar o nosso coração. O nosso coração hoje é a casa de Deus. Nós somos chamados a ser templos vivos, não construídos por mãos humanas. E dentro do nosso coração não pode ter um outro Senhor, um outro Rei. A nossa prioridade tem que ser
para Deus. Em tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, em tudo que nós falarmos, nós devemos agradar o nosso Deus e nunca desagradar o nosso Deus. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida consagrada a Deus. Infelizmente, o povo de Israel, com muita frequência, desobedeceu a Deus, adorando a muitos ídolos do paganismo. E qual foi o resultado de adorar vários ídolos do paganismo? O resultado para o povo de Israel sempre foi a desgraça, o caos e finalmente o exílio. Quem esteve em maior perigo de se envolver em idolatria? O povo antigo de Israel ou nós, povo de Israel de hoje? O que é que vocês acham? Eles ou nós? Igual, né? Porque o Deus que nós servimos, que é o Deus que criou o céu, a terra, o mar, ele se baseia, ele é baseado no amor. Entendeu? Deus é baseado no amor. Agora, os deuses, eles não são baseados no amor. Eles são baseados numa prosperidade para você, acreditar nele, etc, etc. É isso o que acontece. Nós temos que, por isso nós temos que aprender na Bíblia para ver quem é o Deus verdadeiro que nós possamos seguir. Isso. Alguém mais acha que nós hoje temos mais perigo de... No tempo de hoje, eu acho que o tempo de hoje tem muito mais facilidades, muito mais coisa abrangente para pegar a gente. Hoje, o irmão diz que hoje nós temos muita mais variedade de coisas, né, para a gente se envolver com idolatria, muito mais ofertas, né? A Bíblia fala que tempos difíceis, né, como Laodiceia, nós estamos vivendo esse período da história, e também a ciência está se multiplicando cada vez mais. Você vê que hoje os jovens, as crianças em si, são muito mais tecnológicos, muito mais, com a mente muito mais aberta, e isso distancia de Deus, porque você coloca esses deuses em aspas. Hoje em dia, a criança quer, hoje em dia na questão no colegial, eles querem consultar o Google, a internet, e não quer mais, ele não quer mais leitura mais fácil, ele não quer ler, ele quer buscar a informação aqui. E quantas vezes nós, adultos também, estamos no mesmo caminho também. Então assim, e ter ligação com Deus, ter sintonia com Deus, com a natureza em si, e isso revela o seu grande amor, e você vê que eles estão muito mais ligados mais à questão da internet. Você vê que de uma forma ou de outra, isso dificulta mais a liberdade com Deus. Você vê o caminho que você vê. Sim. Olha o que a escritora Ellen White escreveu. O Israel moderno, hoje nós, né, eu poderia dizer, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pregando para vocês hoje, falando para os Adventistas do Sétimo Dia, trazendo isso para nós, o Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Assim diz a nossa conhecida escritora Ellen White. Nós estamos mais sujeitos de esquecer a Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Então nós temos que ter mais cuidado. Nós temos que estar mais alertas, né, do que até mesmo o povo de Israel do Antigo Testamento. A desgraça ocorre porque a adoração a outro Deus significa rejeitar o Deus verdadeiro. Quando eu, né, escolho outra coisa, né, em primeiro lugar no meu coração, na minha vida, eu estou rejeitando o Deus verdadeiro. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, vou aproveitar o exemplo aqui que o irmão deu, né, que os jovens, mas não são só os jovens, são todos, né? Todos. Né? Principalmente os jovens, né? Quando a gente acorda de manhã, e a primeira vontade que a gente tem, o primeiro interesse que a gente tem, o primeiro desejo que a gente tem, é saber o que está rolando na internet, o que rolou no Facebook, qual é a mensagem que mandaram lá naquele grupo lá do WhatsApp para você, né? O que eu estou fazendo? Eu estou colocando
outras coisas, né, no lugar de Deus. Porque o nosso primeiro pensamento quando a gente acorda, deve ser em quem? Deus. Buscar Deus, buscar a palavra de Deus, buscar o conselho de Deus, buscar a oração, né? Buscar a presença de Deus na nossa vida, para a gente poder viver o nosso dia na presença de Deus e com a ajuda de Deus. Agora, quando eu coloco qualquer outra coisa no lugar, seja um celular, ou seja, os afazeres domésticos, seja lá o que for que a gente pode colocar como primeiro lugar, nossa primeira tarefa, nossa primeira preocupação do dia, nós estamos colocando isso no lugar de Deus. Uma premissa, né, irmão? Rejeitar sua verdade e sua existência implica em resistir ao seu cuidado, resistir à sua segurança, resistir à graça de Deus, resistir às bênçãos de Deus e, por fim, resistir à sua própria salvação. E nós não queremos, não é em sã consciência que uma pessoa resiste ao cuidado de Deus, à segurança de Deus, às bênçãos de Deus, à graça de Deus e à salvação de Deus. Não é? Mas muitas vezes, sem perceber, nós estamos resistindo a essas bênçãos de Deus porque estamos colocando outras coisas à frente na nossa vida, no lugar de Deus. Nossos dias dão testemunho de como as pessoas têm criado com muita facilidade novos ídolos. E por isso, nós hoje estamos mais sujeitos, né, a viver uma idolatria espiritual do que o antigo Israel. A busca prioritária e inconsequente por segurança financeira tem levado muitas pessoas a um materialismo muito doentio. Colocar a nossa segurança no materialismo, não é? É colocar Deus em primeiro lugar, porque a nossa segurança está em Deus, né? Se eu tenho um negócio, se eu tenho uma empresa, se eu tenho um emprego, né? A minha segurança não está nele, mas em Deus, que me deu saúde para me ter esse trabalho, que me deu inteligência para me ter esse negócio e poder manter ele. Entendeu? Nesse perigo, nessa crise que nós estamos vendo grandes empresários quebrando, grandes e pequenos empresários quebrando. Então, a segurança não está no poder aquisitivo, não está no seu trabalho, na sua empresa. Quantas pessoas estão ficando desempregadas nessa crise? Agora, se Deus não nos ajudar para que nós não venhamos perder o nosso trabalho, ou para que nós venhamos arranjar um outro trabalho, né? Ou até mesmo para que nós venhamos a ser um microempreendedor ou um grande empresário, se não for Deus na nossa vida, quem é que vai nos ajudar? Quem é o Deus que vai nos ajudar? Se existe um único Deus. Dessa forma, muitos têm rejeitado a Deus e a sua verdade. Embora o pacto tenha sido feito, primeiramente, com a nação de Israel, em Êxodo 19, versículo 5, o uso de um verbo no singular, não terás, ele mostra que Deus dirigiu o seu discurso a cada indivíduo de toda a nação e de todos os tempos, exigindo a obediência à lei de Deus, ou seja, fidelidade espiritual. Nós precisamos também de saúde espiritual. E em tempos de crise financeira, como é que nós estamos vivendo hoje, em que muitas pessoas estão tendo as suas empresas com a sua renda reduzida, o seu lucro reduzido, pessoas que estão com seu salário diminuído e pessoas que estão perdendo o seu emprego. Nesses tempos, a fidelidade nos dízimos e oferta já está difícil de encontrar. Isso em todas as igrejas, e a nossa não fica fora disso. Mas o que Deus mais quer e mais deseja de nós é o seu amor a Ele, é a sua fidelidade a Ele. E não só a Ele, mas ao seu semelhante, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo
como a ti mesmo. Essas duas coisas estão mais difíceis ainda de se encontrar do que dizimistas fiéis. Se dizimistas fiéis está difícil, pessoas que amam a Deus e ao seu semelhante, que têm misericórdia do seu semelhante, amor ao seu semelhante, está mais difícil ainda de se encontrar. Os 10 mandamentos são ordens expressas de Deus que devem pesar sobre a consciência de cada um de nós, homem ou mulher, nos dias de hoje. E esses conselhos, eles permanecem ainda hoje para o Israel espiritual individualmente. Recebemos de Deus as mesmas recomendações que Ele deu ao povo de Israel, de amor e misericórdia, para com Deus e para com o seu semelhante, para com o seu próximo. Na semana passada, o pastor explicou quem é o seu próximo. É aquele que está do seu lado, seja aqui na igreja, no seu trabalho, ou na rua, numa fila. E o objetivo de nós termos fidelidade a Deus é nos livrar de viver uma vida miserável e hipócrita. Creio que nenhum de nós aqui quer viver uma vida miserável e hipócrita, quer ser chamado de miserável e hipócrita. Deus quer nos livrar das consequências hostis criadas por uma vida separada da verdade e longe da vontade de Deus. Deus quer nos livrar, isso é livramento para nós. Amém. Obedecer os mandamentos de Deus, os conselhos de Deus, é livramento na nossa vida, é bênção na nossa vida, é felicidade, é regozijo, é prazer na nossa vida. Além da ideia de adorar imagens, relíquias, santos feitos por mãos humanas, outras coisas podem ser usadas para você viver uma idolatria espiritual. Por exemplo, a fama, o sucesso, o dinheiro, pessoas, namoro, sucesso acadêmico, posições sociais, cargos e status social também pode tomar posse do nosso coração a ponto de deixar o amor de Deus em segundo plano na nossa vida. E também deixar o amor ao próximo de lado em nossa vida. Essa oferta de variedade de itens que nós temos hoje nos leva a aumentar o risco de idolatria nos dias de hoje. E por isso mesmo, sabendo disso, que a nossa escritora Ellen White falou que nós hoje estamos mais sujeitos a viver uma idolatria espiritual. Porém, aos remanescentes fiéis, Deus abençoa abundantemente. Deus quer abençoar a sua vida abundantemente, meu irmão. Amém. Deus está cheio de bênçãos para dar. Porque Deus, Ele é dono de tudo. Ele é dono do universo, Ele é dono da terra e todas as riquezas que tem na terra. Ele é dono da água, Ele é dono do ouro. Ele é dono dessa luz que nos ilumina e nos aquece. Ele é dono dessa terra que dá frutos para o nosso alimento. Ele é dono dos animais. Ele é dono de tudo. Então, um Deus que é dono de tudo, que é poderoso, que tem tudo, que tudo pode, Ele tem uma imensidão de bênçãos na nossa vida. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer abençoar a minha vida. Ele quer que você seja abençoado. Ele te trouxe aqui hoje para dizer para você que você já é abençoado. Amém. Só por estar aqui buscando a palavra de Deus nesse dia bonito, de frente a essa natureza Amém. bonita. E que Ele, além dessas bênçãos que Ele já está te dando, Ele quer te dar um monte de bênçãos a mais do que essa que Ele já tem lhe dado. Amém. Ele quer encher a sua vida de bênção. Veja o que diz Isaías 44, capítulo 44, versículo 1 a 8.
Isaías 44, 1 a 8. Diz assim. Primeiro, o título aí na Bíblia que foi dado para esse trecho da Bíblia é: O Senhor é o único Deus. Único Deus. Vamos lá. Versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Deus está falando para mim e para você. Ouve, igreja. Ouve, igreja do Carapiá. Vocês são meus servos. Eu te criei para me servir. Ó Israel de Deus, né? Você foi escolhido por Deus. Assim diz o Senhor, que te criou, te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. No versículo 2, Deus diz que Ele criou a mim, criou a você. E que Ele te formou, meu irmão, minha irmã, desde o ventre da sua mãe. E de lá, desde que você nasceu até o dia de hoje, Ele te ajudou e tem te ajudado. Se nós estamos aqui, se nós não adoecemos, se nós não morremos ainda, né, com esse vírus que vem assolando o mundo, foi porque quem nos ajudou? Foi porque o Senhor nos ajudou a estarmos aqui. E Ele diz, meu irmão, não temas. Ele diz, eu te amo e eu te escolhi. Não temas, meu irmão, minha irmã. Você que está me ouvindo, não temas, porque Deus te escolheu, Deus te ama, Deus te criou e Deus te ajudou e vai continuar ajudando você na sua caminhada até a volta de Jesus Cristo. Amém. Basta nós continuarmos sendo fiéis a Deus. No versículo 3 ele diz, porque derramei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus está falando aqui, meu irmão, que Ele derramou água, derramou a vida, né, sobre aquele que estava sedento, ou seja, Deus saciou as necessidades, né, do povo e quer saciar as minhas necessidades na minha vida e na sua vida. Ele quer derramar o seu Santo Espírito sobre nós com abundância. E não só sobre nós, mas sobre a nossa família, sobre a nossa casa e os nossos filhos. Ele quer ser uma bênção na nossa vida. Ele quer derramar bênção sobre as nossas famílias, sobre os nossos descendentes. Versículo 4. E brotarão como erva, como salgueiros junto à corrente das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Ou seja, eu sou Silvio dos Santos Barros do Senhor. Você é Israel. É Israel Raposo do Senhor. Denilda Raposo do Senhor. Nós somos do Senhor, nós somos propriedade de Deus. E Deus tem cuidado de nós. Nós somos propriedade de Deus. E ninguém vai tocar na gente, nem o inimigo vai tocar em nós. Porque Deus nos protegerá. Deus está conosco. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o único, e além de mim não há outro Deus. Então o Senhor, Ele é Deus, Ele é o meu Rei, Ele é o seu Rei. Ele é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Ele é o Senhor dos Exércitos. E Ele diz que Ele é o único e o primeiro. E Ele quer continuar sendo o primeiro na sua vida. Mas Ele não vai ser o primeiro na sua vida se você não permitir que Ele seja o primeiro. Não é? Quando você acordar de manhã, a decisão é sua se Ele vai ser o primeiro. Quando chegar sábado de manhã, na hora da nossa reunião semanal aqui na igreja, você que vai decidir se Ele vai ser o primeiro no seu santo sábado. Amém. É você que vai decidir se você vai vir para a escola sabatina ou não, ou se você vai fazer outra coisa. É você que vai decidir se você vai vir escutar a mensagem de Deus aqui ou não, ou se você vai fazer outra coisa. Quando você for chamado para fazer
algum evangelismo, dar algum estudo bíblico, é você que vai escolher se você vai dar o estudo bíblico ou se você vai escolher outra coisa para fazer. Quando você for fazer algum outro trabalho missionário, é você que vai escolher se Deus vai ser o primeiro na sua vida ou se você vai colocar outra coisa em primeiro lugar na sua vida. A escolha é minha, a escolha é sua. Mas Deus está com celeiros cheios de bênçãos para nos dar. E Ele quer derramar essas bênçãos para nós. E a nossa fidelidade é uma coisa muito importante para que Deus possa derramar essas bênçãos sobre a nossa vida. Deus disse assim no versículo 7: quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo. Ou seja, quem é que deu as profecias? Quem é que falou que no final dos tempos o amor se esfriará entre as pessoas? Quem foi que disse que as doenças se multiplicariam, as pestes, as pandemias? Quem foi que disse? Foi o nosso Deus que disse. Que o declare e exponha perante mim. Quem foi que disse isso antes de mim? Aliás, Deus, né? No versículo 8 diz assim: não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Ou seja, não temas com as últimas notícias que estão acontecendo. Não tema, tenha coragem. Continue na sua caminhada, meu irmão e minha irmã. E ele continua: há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Não há outra rocha que não o nosso Deus. Amém? Quantos concordam com isso aqui? Que não há outra rocha além do nosso Deus. Amém. Amém? Então, meus irmãos, aquele que pensou que esse período de pandemia ia ser uma quarentena e depois de 40 dias tudo ia passar, né? Aquele que pensou que era só a chegada da vacina, que tudo ia se normalizar, não é? Aquele que pensou que ia ser uma coisa rápida, já pôde perceber que essa pandemia não vai ser uma coisa rápida. Aquele que continuar pensando, eu vou esperar mais um pouco para vir à igreja, para dar um estudo bíblico, para fazer um evangelismo, esse vai ficar esperando por muito tempo. Porque quem é que pode dizer qual é a data que essa pandemia vai terminar? Quem é que pode dizer? Entendeu? Isso está na mão de Deus. Quando Deus disser a pandemia vai acabar, se Deus disser, vai acabar. E se Deus não disser, nós vamos conviver com essa pandemia aí enquanto Deus permitir. E por causa disso nós vamos deixar de ser fiéis ao Senhor, de servir ao Senhor e trabalhar para Jesus. Nós vamos ficar sentados esperando a pandemia passar para vir à igreja, para fazer essa igreja crescer, para servir o Senhor, para salvar as almas que estão perdidas por aí? Nós vamos esperar? Claro que não, claro que não. Nós vamos, com ou sem pandemia, servir ao Senhor, sermos fiéis ao Senhor. Amém. Né? E cuidar da nossa vida, analisar a nossa vida, se em algum ponto estamos colocando, em algum momento, algum ponto, em alguma coisa estamos colocando o Senhor em segundo plano na nossa vida. Cada um vai fazer, né, a sua reflexão diariamente, a partir de hoje, se em alguma coisa você pode melhorar e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí Deus, né, como tem nos abençoado, vai nos abençoar muito mais, porque essa é a vontade do Senhor. Amém. Sempre nos abençoar. Quando Deus não abençoou o povo de Israel, foi por causa do quê? Foi por causa da infidelidade dele. E se Deus não nos abençoa mais, ainda mais no dia de hoje, é por causa de quê? Por causa de nós mesmos, por causa da nossa infidelidade, é por causa da minha infidelidade e da sua infidelidade. Então hoje, você está sendo exortado hoje para ser mais fiel a Deus, porque Deus está cheio de bênção para a nossa vida, para mim e para a sua vida. Amém? Amém. Então vamos louvar o nosso Senhor Deus. Amém. Nos coloquemos de pé, então. Você que
Deus que sabe, tudo sabe, Deus ouve, Deus que tudo vê, ó Pai. Amém, Senhor. Te peço, Senhor Deus, que abençoa a tua igreja. Abençoa, Jesus. Que vem te buscar no teu santo sábado, Assim Pai, seja. ouvir a sua voz, a sua palavra, Amém, Pai. Jesus. Que esta palavra, Pai, Nossa, Deus. venha nos animar durante toda esta semana, ó Assim Pai. seja. Que ninguém Abençoa. fique desanimado, se porventura, ó Pai, algum utensílio vier, Senhor Deus, sobre a nossa vida, nós possamos lembrar dessa mensagem, ó Amém, Pai. Jesus. Que o Senhor Deus está conosco, Amém. que Tu és a nossa rocha firme. Amém, Que Jesus. até aqui o Senhor nos livrou, ó Pai, de todos os perigos. Até aqui o Senhor nos abençoou. E que o Amém, Senhor quer Senhor. nos abençoar muito Amém, mais, ó Pai. Jesus. Abençoe todas as famílias aqui Abençoa. representadas, ó Pai. Sim, Senhor. Abençoe todos os membros da sua igreja, ó Abençoa, Pai. Jesus. E de maneira especial, Pai, eu Sim. te peço que venha abençoar essa igreja. Abençoa, Senhor. Senhor Deus, nesta nova fase, ó Pai. Sim, Senhor. Semana que vem iremos inaugurar esta Verdade. igreja, ó Pai. E que daqui para frente essa igreja só venha crescer, ó Amém, Pai. Senhor. Que os membros dessa igreja venham ficar cada vez mais animados, Amém, mais Jesus. consagrados, ó Assim Pai. seja. Que venham servir mais a Ti, ó Senhor Assim. Deus, para a Tua honra e para a Tua glória aqui neste Amém. lugar, ó Amém. Pai. Assim te pedimos, ó Pai, Assim essas bênçãos humildemente, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos em paz, meus irmãos, que o Senhor Deus nos acompanhe.